A gente chegou na casa de Caifás, onde Jesus ficou preso, passou, né, foi julgado, né, de madrugada, ficou preso. E é uma história, uma experiência, né? Você viver isso, o que aconteceu aqui pelos estudos, né? As descobertas. Então, vem comigo para você viver essa experiência, pegar um pouco da palavra do que a gente vai estar trazendo aqui agora para vocês. Agora, aqui é também a casa de Caifás. Hoje é uma igreja católica. Essa igreja católica, aqui vocês conseguem ver, é a imagem da última ceia, né? Só para resolver, e tem um galo ali no meio. Essa igreja pertence a uma ordem francesa, uma ordem de católicos franceses. E enquanto eles vieram para cá para fazer as escavações, eles acharam aqui várias coisas que pode testemunhar que aqui era a casa de Caifás. Primeiro, o que eles conseguiram encontrar aqui? Banho ritual. Lembram que a gente falou sobre o banho ritual? Lembram? Quem faz o banho ritual? Os sacerdotes. Para eles é importante fazer esse serviço de banho ritual de purificação. E outra coisa que eles acharam aqui nas escavações, nos banhos rituais, eles acharam muitos pedaços e muitos talheres que são feitos de pedra. Naquela época, quando a gente fala sobre a época de Jesus, tinha um preceito, um mandamento que os nossos sacerdotes, eles podem usar só talheres que são feitos de pedra. Quem usa, porque cerâmica é uma coisa que pode deixar o sacerdote impuro. Por isso que a grande maioria dos sacerdotes usavam talheres que são feitos apenas de pedra. Pratos e outras coisas que eles poderiam usar que é feito de pedra. Tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? O que a gente sabe é que também aqui era a prisão de Jesus. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai descer em sentido da cadeia, da prisão onde que Jesus ficou a última noite, antes, porque outra vez, a gente lembra que primeiro Judas entrega Jesus para os judeus, depois os judeus entregam Jesus para o Sinédrio. Então aqui é onde que Jesus passa, primeiro para o Sinédrio, que eram os judeus, depois para os romanos. Então aqui era a última noite onde Jesus passou, antes que ele foi crucificado. Depois do Getsemane, tragam ele para cá, ele é julgado pelo Caifás, e depois levam ele para os romanos. Então, na época bizantina, a gente está falando mais ou menos do século IV, século V, século VI, a Via Dolorosa, o caminho da cruz, saiu daqui. Ok? E na saída, quando a gente vai sair daqui, a gente vai conseguir ver a escadaria, na verdade também na ida, né? Se vocês vão prestar atenção, é onde que Jesus, os peregrinos começaram a Via Dolorosa deles daqui, foram até o Getsemane, que é um pouco, eu ia dizer, um pouco mais de 2 quilômetros, e aí entraram dentro da cidade e fizeram todo o processo da Via Dolorosa. Então a gente vai descer ali na prisão. Tem outro grupo aqui, eu espero que eles ainda não estão na prisão, porque eles já estão aqui mais de 1 hora em todo esse local. Não, o que acontece é que lá... Essa foi engraçada porque nem foi piada, gente. Na Rua dos Guajajaras, 558, conheça Confio, a maior e mais completa clínica de saúde e bem-estar especializada em transplante capilar e procedimentos estéticos de Minas Gerais. Podemos dizer que os judeus gostam de dinheiro, né? Gostam de negociar também. Então, o que a gente pode ver é que nós temos a sala a última ceia. E a gente sabe que todos os participantes aqui, eles eram judeus. E aí o que acontece é que Jesus pergunta ao Pedro, Pedro, quanto é? E aí Pedro responde, 5. Aí Jesus fala, não, pago 3.
tinha, tipo isso, no andar de baixo da casa de Pôncio Pilatos lá, que Barrabás estava preso embaixo na casa de Pôncio Pilatos e Jesus ficou na parte de cima. Foi por isso que ele foi um prisioneiro com Jesus quase na mesma cela, que foi que quando ele saiu, que só tem Barrabás e prendem Yeshua. É lá no Fortaleza de Antônio? Fortaleza de Antônio. Aqui passou na casa de Pôncio Pilatos, de Caifás primeiro, e depois foi para lá, para Pôncio Pilatos. Foi onde Pilatos falou: eu lavo minhas mãos. Não quero ter nada a ver com isso. Aqui foi onde ele foi julgado pelos sacerdotes judeus. Foi aquela parte, não sei se você já viu o The Chosen, que fala: se você não negar suas palavras, nós vamos ter que te julgar pela lei de Moisés. Foi onde eu sou a lei de Moisés. Falou para os sacerdotes que ministravam no templo de Deus. O legal desse show de Chosen e estar aqui, que você tem muita coisa, você consegue ter uma assimilação muito boa. Sim, você sabe que o The Chosen foi feito pela uma linha mais dos Mormons. E não tem. Foi muito ilustrado, mas. É verdade. Caifás e Anás tinham prisão em casa. Então, na madrugada que Jesus passou preso, desce por aqui, ó. Então Jesus, quando ele é preso lá no Jardim de Getsêmani, trazem ele para cá. Eu creio literalmente, eu já tinha vindo aqui, já estudei um pouco dessa história. E na verdade naquela época tinha muitas ilegalidades nesse julgamento de Jesus. Primeiro porque não podia ter dois sumos sacerdotes. É um único sumo sacerdote por mandato, vamos dizer assim. E naquela época tinha o sumo sacerdote de ofício, eleito naquele momento, e tinha um que era por honra. É como se ele tivesse muito nome, muito peso, que é Anás. Por isso que é Caifás e Anás, são dois sumos sacerdotes. Mas daí já está errado, porque só podia ter um sumo sacerdote. E no caso, quando trazem Jesus para cá, os dois estavam aqui. Segundo fato, esse julgamento de Jesus foi pela madrugada. Quem lembra disso? Quem lembra que foi pela madrugada? De forma ilícita, de forma mentirosa. Então é muita hipocrisia condenar alguém de um pecado que ele não cometeu, cometendo um outro pecado. Então isso mostra o que é o sistema, né? O sistema é assim, não respeita regras, não respeita lei, e não adianta esperar isso, gente, aqui na Terra. Por isso que a Bíblia fala que o único juiz que é justo, o justo juiz, um dos títulos de Deus, é justo juiz. Porque aqui na Terra, por mais excelente que seja o juiz, por mais excelente que seja o sistema judiciário de alguma nação de primeiro mundo, de alguma nação super desenvolvida, aonde tem homem vai ter falha. Mas o fato é que Jesus é julgado aqui e ele também foi julgado e condenado por uma fake news. Alguém sabe qual foi o real motivo que eles conseguiram prender Jesus naquele dia? Você sabe, Marcos? Por causa da afirmação dele? Por causa da afirmação dele. Qual foi a afirmação dele? Que ele destruiu o templo. Só tiraram ele falou, este templo, né? Mas como ele estava ao lado. Ele disse, ó, derribai o templo. O termo é derribai o templo e eu reconstruirei em 3 dias. Ele não disse que ele destruiria. Ele disse que reconstruiria. Então ele disse assim, ó, derribai o templo, vocês vão matar o templo. Não sou eu que vou matar. Eu só vou reconstruir. Mas eles pegaram isso e de uma forma injusta, de uma forma indigna, condenaram ele. Porque existia uma profecia no Antigo Testamento, na verdade uma lei, que qualquer pessoa que proferisse contra o templo, ele deveria ser preso e condenado no madeiro, numa ripa, da porta da sua própria casa.
Então essa pessoa tinha que tirar a ripa, a madeira da sua porta, da sua própria casa, e ele seria, vamos dizer assim, preso nessa ripa que se tornaria uma cruz. Então Jesus, quando ele vai ser condenado, tudo na sua condenação foi de forma ilegítima. Eu não falei lá no túmulo por causa da hora. Por que Jesus ressuscitou? Porque a morte matou o inocente. Toda vez que a morte mata o inocente, ela perde o direito de matar. O dia que a morte matou o inocente, ela perdeu o direito de matar. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a Morte. Então, a única hora que a morte pode agir é quando o quê? Quando peca. Se não tem pecado, ela pode agir? Não. Então, fazendo aqui uma alusão, uma ilustração, lá no dia da autópsia, a morte foi nos olhos de Jesus, abriu e falou assim: gente, mas esse homem aqui nunca olhou com um rabo, sabe? Legal. Abriu a boca e falou assim: gente, mas nunca saiu uma fofoca, nunca falou mal do pastor Pedro. Eu não sei. O que falou? O dente dele é de leite, meu Os seus Deus. dentes eram brancos como de leite, tá vendo? Eu não vou duvidar também, não. Também não. Esses caras são artistas. Você escreveu essa parte? Então escuta. A morte fez a autópsia toda. Eu penso que a morte ficou assim, quebrando a cabeça. Como é que esse corpo veio parar aqui? Gente, só um detalhe, isso que ele está falando não é assim, uma figura de linguagem, não. Existe um momento na Bíblia que descreve a morte fazendo autópsia do corpo de Jesus. Salmos. Então a morte está ali conferindo detalhe por detalhe, avaliando a história. Moisés passou aqui porque morreu, porque teve pecado. Davi passou aqui, teve pecado. A morte, ela veio matando desde Adão, legitimamente. Porque ela estava só cumprindo o papel dela, o salário meu é isso aí. Mas quando Jesus chega lá, eu imagino a cena. Jesus deitadinho lá, a morte mexendo no corpo dele, de repente Jesus abriu assim, ó. A morte vai passar. Que isso? A morte, que é isso? Aí ele, perdoa. Perdeu por quê? Matou o inocente. A morte perdeu o direito de matar o dia que matou o inocente. Então, a morte foi descredibilizada. Por isso que o texto vai dizer, ó morte, Onde está? aonde está a tua força? Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Porque a morte, aquele dia, por ter matado um inocente, ela perdeu todos os direitos. E dali em diante agora, a chave da vida e da morte foi devolvida para quem? Hebreus 2,14. A chave da vida e da morte foi devolvida. Então Jesus, ninguém deu nada para ele. Tudo que ele fez, ele conquistou. É muito importante relembrar que Jesus abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu resplendor. E ele, quando veio, ele veio ao estágio zero. Ele falou assim, eu vou começar do zero. Vou abrir mão de tudo e vou começar do zero. Então, toda a ascensão de Jesus, todas as conquistas de Jesus, até ele chegar no mais alto céus e ser reconhecido como o Cordeiro de Deus, o único digno de desatar os 700 do livro, é porque ele conquistou etapa por etapa, debaixo da justiça e da verdade. Então, neste lugar, Jesus passou algumas horas, e neste lugar também Pedro nega. Não é verdade? Eu falei aquela hora que Pedro negou 3 vezes, antes o galo cantasse 2. Algumas pessoas ficam na dúvida, e literalmente no texto de Marcos, deixa claro que o galo cantou 2, mas isso também é relevante, não muda muita coisa. O fato é que a gente tem que tomar muito cuidado, porque na hora da emoção a gente faz algumas promessas. Quando a gente gosta muito de uma pessoa, a gente faz muitas promessas. Quando a gente está apaixonado por uma pessoa, a gente faz muitas promessas. Quando a gente quer provar a fidelidade, a gente faz muita promessa. Deus não precisa das suas promessas, Deus precisa da sua obediência. É isso. Verdade. Deus precisa do seu reconhecimento que você tem necessidades. Quando Jesus volta no mar da Galileia, ele vai de encontro a Pedro. Pedro estava pescando, pescou a noite toda, uma noite frustrante, uma noite de derrota, uma noite que deveria ser apagada nos memoriais daqueles discípulos. Ele pescaram a noite toda e nada pescaram. Enfim, você conhece a história. Jesus agora tira Pedro de lado. Você pode ler o texto, no mar da Galileia. No mesmo lugar que Pedro tinha sido chamado pela primeira vez. No mesmo lugar que Deus tinha começado o chamado na vida de Pedro.
E o engraçado é que Jesus perguntou para Pedro assim: Pedro, tu me amas? O termo tu me amas aqui no grego é Pedro, tu me ágape? Pedro respondeu: eu te fileus. Jesus pergunta: Pedro, tu me ágape? Pedro responde: eu te fileus. Aí Jesus pela terceira vez pergunta: Pedro, tu me ágape? Aí Pedro, agora mais maduro, Pedro já tinha aprendido algumas lições, Pedro já tinha passado por alguns processos, ele tinha evoluído como ser humano, como pessoa. Ele vai dizer assim: o Senhor sabe que eu te amo, não como você me ama, mas eu te amo. Porque o amor ágape que Jesus está questionando é: Pedro, você ainda afirma que morreria comigo até a morte? Aí Pedro fala assim: eu te amo, mas eu descobri que eu não te amo como você me ama. Uau, meu Deus. Pedro, tu me ágape, eu te fileus. Ágape é amor incondicional, amor sacrificial, amor que vai até a morte. Fileus é: eu te amo, mas eu não tenho coragem de dar minha vida por você. Então, Jesus pergunta 3 vezes. Quantas vezes? 3. Quantas vezes Pedro negou? 3. Será que é coincidência? Porque para cada vez que Pedro negou, Jesus deu a ele uma oportunidade de redenção, de se redimir. Você me negou 3 vezes, Pedro, mas por 3 vezes eu vou te fazer a mesma pergunta. Tu me ama? Eu estou te dando a oportunidade para afirmar: eu te amo. Eu te amo. E só depois que Pedro afirmou: eu te amo, é que Jesus falou assim: ó, então cuide das minhas? Então cuide das minhas? Porque Jesus só vai confiar ovelhas na nossa mão quando ele tiver certeza que a gente ama ele. Pessoas que não amam Jesus não podem amar o seu povo. Eu só posso te amar porque eu amo Jesus. Eu só posso ter paciência com você porque eu tenho amor por Jesus. Eu só posso relevar algumas coisas como pastor porque primeiro eu amo Jesus. Porque se eu não amasse Jesus, por muitas das vezes a gente trataria as situações de forma humana, de forma carnal, emotiva. É assim ou não é? Mas porque eu amo Jesus, eu preciso amar o que ele ama. Então, isso aqui é parte da história, é parte de toda essa narrativa da prisão de Pedro, da redenção. Mas o fato é que ninguém que foi julgado errado, ninguém que foi condenado de forma indigna, Deus vai deixar na mão do diabo. Deus sabe nos justificar e nos recompensar. O último fato que muito me chama a atenção, talvez seja o que mais me chama a atenção, é que aqui ele foi interrogado por 2 sacerdotes. A meu nome. A meu nome. Posso revelar o reino aqui? Posso revelar o reino? Uma chave do reino? Eu vou entrar no reino agora. O principal título de Jesus, não se escandalize com o que eu vou falar, não foi de profeta. O principal título de Jesus não foi ser reconhecido como sacerdote. O principal título de Jesus que ele gostaria de ter e que ele conquistou foi ser chamado de rei. Eu vou te provar por quê. Aqui tinha 2 sumos sacerdotes que interrogaram ele a noite toda. Foi ou não foi? Foi. Ele não abriu a boca. Um cordeiro mudo, ele ficou calado. Mas quando ele chegou diante de Herodes e de Pilatos, ele respondeu. O que ele está querendo dizer? Nesse momento, com o sacerdote eu não converso. Eu converso agora com o rei. Agora eu não falo com a religião, agora eu falo com o meu nível. Eu falo com o governo. Pastor, me dá mais um indício. Na coxa dele não está escrito profeta dos profetas. Na coxa dele não está escrito sacerdote dos sacerdotes. Na coxa dele está escrito rei dos. A Bíblia fala que ele instituiu um reino, não foi uma religião. O profeta e sacerdote fala de religião, de religar. Você vai religar alguém que já é ligado? Sacerdote é o quê? O intermediador entre Deus e o homem, não é? E no dia que você estiver diante dele? Você precisa de intercessor? Você precisa de intermediador? Então, na vinda de Jesus, ele não vem mais como sacerdote nem como profeta. Ele vem como rei. Porque agora ele vai estabelecer o seu reino. Você não precisa mais de intermediador. É isso que está dizendo. Então, a principal característica que você deveria ter não é de servo, porque o servo aponta para a religião. Não é de escravo, porque escravo fala de um tempo penoso. A principal característica que nós deveríamos ter dentro de nós é de filho. Herdeiro e co-herdeiro. Aqui revela a graça, aqui revela o reino. Nós precisamos ver Jesus como rei. Porque se a gente olhar para Jesus somente como um sacerdote, já é muito, olharmos para ele somente como um profeta, a nossa mente não consegue transicionar para entender que agora nós somos príncipes. E a gente fica sempre se comportando como: se eu fizer tudo certinho, Deus me dá. Se eu fizer tudo bonitinho, eu tenho acesso ao Pai. Se eu fizer tudo bonitinho, eu recebo a bênção. E não é assim. Filho é filho. Filho é filho.
E Jesus, quando está na cruz, eles colocaram cravado lá, Rei dos judeus, e colocaram sobre ele uma coroa de espinho. Foi isso ou não foi? O diabo pensou que estava envergonhando Jesus, mas até o dia que o diabo pensa que está se envergonhando, na verdade ele está transferindo. Porque o símbolo da maldição da terra, não sei se você lembra, quando Deus amaldiçoou a terra lá em Gênesis, quem lembra disso? Deus amaldiçoou a terra. E quando Deus amaldiçoou a terra, ele deu um símbolo da maldição: espinhos e Jesus não veio resgatar só um homem, ele veio ser rei da terra. Então, quando eles pegaram uma coroa de espinho e cravaram sobre a cabeça dele, o sangue purifica, o sangue redime. Quando eles colocam uma coroa na cabeça de Jesus, na verdade, Satanás naquele dia estava transferindo o reino da terra. Porque lá em Adão e Eva, ele recebeu de volta o reino da terra. Por isso que antes de Jesus está escrito, o mundo jaz no maligno. Por isso que antes de Jesus reinar, o diabo teve poder de oferecer todos os reinos. Até o dia que ele colocou o quê? Uma coroa na cabeça de Jesus. O ritual de um rei entregar o seu reino e passar o seu trono é transferir a coroa. No dia que colocaram a coroa de espinho na cabeça de Jesus, o diabo perdeu a terra. Marcas de sangue ou tinta? Sim, pastor. Essas marcas são marcas de sangue? Não. É o estilo, são o estilo da pedra. Mas se eu posso compartilhar alguma coisa, né? Geralmente eu sempre quando eu traz para cá, sempre eu tenho aquele pensamento, né? Que eu estou pensando, eu deixo sempre um momento de agonia para os grupos, porque eles estão pensando tudo que Jesus passou aqui. Então, para aumentar um pouquinho esse sentimento, eu digo para todo mundo, vamos ficar calados durante 1 minuto. E aí o que acontece é que eu pergunto a eles depois como foi esse sentimento de ficar em silêncio 1 minuto todo mundo. E quanto tempo sentiu? Eu falo para eles, vamos ficar em silêncio um tempo, eu não falo para eles quanto tempo. Eu pergunto quanto tempo vocês acham que passou. É apenas 1 minuto. E as pessoas não acham que é muito mais, porque você fica em silêncio, quando você fica em silêncio parece que é algo infinito, né? Você não sabe quanto tempo. Aí eu digo para eles, imaginam Jesus aqui, né? Naquele dia, passando aqui todo esse momento. Mas hoje, quando eu falei para vocês na frente da igreja do Getsemane, eu realizei alguma coisa. Que talvez quando Jesus estava aqui, nessa prisão, talvez não era sentimento de agonia, mas talvez sentimento de vitória, porque ele sabia o que vai acontecer. E ele sabia que faz parte do processo, faz parte do ritual que ele deve passar. Então, de uma forma, está andando tudo pelo desejo, pela ordem de Deus. Porque ele, na Bíblia, conta para nós, né? Que ele deveria ser negado pelo povo, para ser considerado por Messias. É um acesso original, então eu não entendi. É do piso, Provavelmente essa 3 aqui era a metros. principal entrada. Esse aqui é o bairro que se chama o bairro Siloam. É um dos bairros mais, podemos dizer que aqui era onde que viviam antigamente os judeus, né, na época da cidade de Davi. Agora, se vocês vão prestar atenção, tem que prestar atenção muito forte. Os irmãos até não conseguem ver, mas eu vou começar com outra pergunta. Quando vocês estão olhando esse bairro parece para vocês como o quê? Vocês que vêm do Brasil? Parece para mim é um açul. Né? Agora, quanto que custa quanto que custa uma casa na comunidade, na favela? 30, 40 mil. Depende do pôr do sol. 30, 40 mil reais, né? Quanto que custa uma casa aqui? Podemos dizer uns 3, 4 milhões de dólares. Ali? Ali é, porque aqui antigamente era o lugar onde que vivemos nossos ancestrais.
E hoje em dia tem muitos judeus que têm muito dinheiro, e pastores evangélicos também americanos, igrejas que têm um monte de dinheiro que eles querem vir para cá comprar um território ali nesse bairro. O problema é que ninguém vende. Ninguém vende. E eles oferecem muito dinheiro, e o povo que mora lá não vende. Não vende por quê? Por causa de política, por causa de ideologia. O que acontece? Os moradores lá se consideram como palestinos. E o que acontece é que chegam hoje em dia muitas famílias de judeus que vêm para comprar. Agora exatamente na frente do pastor, onde que o pastor está, tem um prédio com varandas dos dois lados, parece um pouco mais desenhado, com o teto, dá para ver? Ali é uma casa, é um prédio que os judeus conseguiram comprar. Agora, as pessoas que vivem lá, já fizeram algumas reportagens aqui em Israel, as pessoas que moram lá, eles têm vizinhos, né? Eles têm vizinhos, os vizinhos não gostam muito deles. Agora, vamos supor que eles agora querem comprar leite, querem sair de casa para comprar leite. Quando a esposa, Malaquias, pastor Malaquias, quando a esposa te manda para comprar leite, o que você faz? Vou? Eu não vou. Não? Mas não? Não anda com ele. Não anda com ele. Eu ligo pro tu. Então, você vai, compra o leite e volta para casa, né? Quando as pessoas, os judeus pelo menos, que moram ali, quando eles querem comprar o leite, o que eles fazem? Eles têm que ligar 100, que é o número da polícia de Israel, que aí a polícia chega com um carro blindado para acompanhar eles para sair fora do local. Porque os vizinhos, os muçulmanos, não gostam muito deles e tem muitos conflitos entre os dois, entre os judeus. E quando eles saem de lá, eles jogam pedra. Por isso, que se vocês vão andar por aqui, vocês vão que de vez em quando passa um carro blindado, ok? E é uma situação que os palestinos não querem vender. Aliás, não sei se vocês vão conseguir ver. Não aparece. Espera aí, desculpa. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ali no Monte das Oliveiras tem uma bandeira de Israel. Depois eu vou mostrar para vocês. A árvore está atrapalhando. Lá em cima, no Monte das Oliveiras, onde que a gente estava, tem uma bandeira de Israel. Essa casa pertencia aos dois irmãos muçulmanos que se consideram como palestinos. O que acontece é que vieram os vizinhos, que eles eram palestinos, pegaram aqueles dois irmãos, um conseguiu fugir, o outro eles queimaram vivo, porque ele vendeu o território dele para judeu. Então é questão de ideologia política mais do que procura e venda, ok? Os judeus na América dos Estados Unidos dão um cheque pra eles em branco, 50 milhões, 100 milhões, o que vocês quiserem. Tá vendo? Muito mais Uma do que... casinha, muito mais que isso, Muito... 150 milhões, eles querem comprar isso aqui tudo. Querem comprar e não vende. Não vende. Pessoal, antes da gente continuar... Eu ia lá pro aeroporto, assinava o contrato lá, e de lá mesmo já tchau. Se vocês têm, na verdade tem... Pessoal, eu não sei se aparece no Netflix de vocês, mas tem no Netflix uma série que se chama East Side, que conta sobre um instituto que o trabalho dele é comprar território dos árabes. Como é que chama? Inside? East Side. Este O lado oriental. Este lado. Deste lado. East Side. E se vocês vão olhar daqui, pessoal, não sei quem consegue ver, tem como se fosse uma colina nesse parada onde que tem um pouco de verde. Se vocês vão prestar atenção, tem uma muralha lá. Né? É a muralha da separação que a gente disse que foi feita depois do ano 2000, depois da época da Intifada, que a gente passou aqui grandes atos terroristas, atos de terrorismo entre ano 2000 e 2004. Passamos aqui muitos homens bombas, se explodiram em muitos lugares e imagens super difíceis. Realmente conectando mais uma vez para os dias de hoje, tem alguns que apoiam os palestinos que dizem tem que fazer a revolução através da intifada. Mas vocês têm que entender que a intifada foi uma coisa feia, muito feia. Quando alguém te fala sobre essa palavra, tem que devolver a intifada, ele apoia no terrorismo, ok? Ele apoia no terrorismo. Intifada eram uns 4 anos que você não poderia andar de ônibus, porque você não sabia quando que vai subir um homem com bomba e vai se explodir. Hoje em dia, eu não sei como, mas já encontramos uma solução para isso.
E uma das soluções é evitar a imigração ilegal da entrada dos palestinos para dentro de Israel. Querendo dizer que antigamente ali é Belém, minha gente. Lá é Belém, através da muralha. Tá vendo a muralha ali? Na outra. Lá no fundo. Os prédios, ali é Belém. Aí o que acontece? Eles, antes de construir uma muralha, eles poderiam atravessar à vontade. Hoje, eles têm que chegar a uma fronteira para poder passar. Eles têm que pedir autorização de Israel para poder passar.